Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Hoje eu vou gravar para os senhores mais um vídeo daquela série Filigranas Doutrinárias, onde eu separo as principais passagens da doutrina, algo que eu tenha lido, que eu tenha utilizado como fonte, até mesmo do meu material, da minha consulta, e aí eu torno público para os senhores. É bom que serve como uma complementação de estudo, como uma apresentação do material para os senhores, para que os senhores vejam a forma como o autor trabalha, o linguajar, e eventualmente surge até a vontade dos senhores pesquisar, consultar a obra para aprofundar o estudo. Tá? Hoje eu falarei com os senhores sobre a prova documental, na forma como foi abordada pelo professor Paulo César Pinheiro Carneiro, carinhosamente chamado de PCPC ou PC ao quadrado, na obra que ele acabou de lançar, recém-lançada, o seu manual, o novo processo civil brasileiro, tá certo? Vou apresentar para os senhores a obra, esse material, o novo processo civil brasileiro, exposição sistemática do processo de conhecimento nos tribunais, de execução e da tutela provisória, Paulo César Pinheiro Carneiro, um livro da editora Gen Forense, tá certo? Bom, e aí vamos lá, sem maiores delongas, a forma como o autor abordou, portanto, a prova documental. Vamos lá. Como examinado anteriormente, o autor e o réu deverão instruir a petição inicial e a contestação, respectivamente, com os documentos destinados a provar as suas alegações, observada a distribuição do ônus da prova. Novos documentos, a rigor, somente podem ser apresentados pelo autor se o réu alegar questões preliminares previstas no artigo 337 ou levantar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como se vê do artigo 350. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, como, por exemplo, após a realização de uma perícia que apresente uma situação que possa ser esclarecida com a apresentação de um documento novo. Artigo 435. Admite-se também a juntada posterior de documentos que foram formados após a inicial ou a contestação, bem como aqueles que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois da prática desses atos,
devendo a parte comprovar tais requisitos que serão avaliados pelo juiz. É fundamental que as partes atuem de boa-fé, artigo 5º, e não apresentem documentos a todo momento, como ocorre comumente, sem motivo legal que autorize tal medida. Deve o magistrado coibir com rigor tal prática, determinando o seu imediato desentranhamento em prol do princípio da duração razoável do processo. Artigo 4º. O réu deverá falar na contestação sobre os documentos juntos na inicial e o autor na réplica sobre os documentos apresentados na contestação e assim sucessivamente por petição, sempre que a parte contrária juntar documento novo. O prazo para a manifestação, em qualquer hipótese, será de 15 dias, que poderá ser prorrogado pelo juiz a requerimento da parte interessada em razão da quantidade e complexidade da documentação. Artigo 437, parágrafos 1º e 2º, ex-vi do parágrafo 6º do artigo 139. Encerrados os prazos, sem impugnação, o documento produzido será considerado autêntico, como se vê do artigo 411, inciso 3º. A parte poderá manifestar-se sobre o conteúdo do documento, impugnar sua admissibilidade, autenticidade ou suscitar sua falsidade. Artigo 436, incisos 1º, 2º, 3º e 4º, bem como o parágrafo único. E o próximo tópico que o autor traz é o da arguição de falsidade. Observados os prazos e momentos próprios estabelecidos, já examinados, artigo 437, parágrafos 1º e 2º, sob pena de preclusão, artigo 411, inciso 3º, a parte poderá suscitar a falsidade do documento, simplesmente como questão incidental probatória, a ser decidida no curso do processo, ou como questão principal, artigo 430 e parágrafo único. Esta última forma de arguição terá a natureza de ação declaratória. Por isso, constará da parte dispositiva da sentença, produzindo coisa julgada material, artigo 433. A parte que arguir a falsidade, sob qualquer forma, deverá apresentar as razões da pretensão deduzida, assim como os meios de prova com que pretende demonstrar as suas alegações. Artigo 431. Ouvida a parte contrária no prazo de 15 dias, o juiz determinará a realização de exame pericial, salvo se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 432, em seu caput e parágrafo único. A decisão que julgar a alegação de falsidade desafiará, em qualquer circunstância, recurso de apelação. Na hipótese de arguição simplesmente incidental, a decisão interlocutória que vier a ser proferida poderá ser impugnada como preliminar de uma futura e eventual apelação ou nas contrarrazões, como se extrai do parágrafo 1º do artigo 1009. Então essas as considerações, a forma como o autor tratou de maneira bem breve, bem resumida, do capítulo da prova em espécie, a prova documental. Prova documental, ele tratou basicamente do momento em que se produz, da possibilidade de prova documental superveniente, da contradita pela outra parte e também do procedimento incidente de arguição de falsidade. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso, uma breve exposição, só para que os senhores tenham um contraponto, uma nova abordagem e um maior conteúdo aí jurídico e acadêmico. Então é isso, por hora é só, nós vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.